Olá, bem-vindo de volta ao Estação Educação. Eu sou a professora Isabela Rangel. Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos estudar juntos o descritor 12. E o que é esse descritor 12 do SAEB? Esse descritor quer que eu e você saibamos reconhecer qual é a finalidade de um texto. Para que um texto serve? Durante essa aula, nós vamos relembrar o que são gêneros textuais, o que nós fazemos no dia a dia com esses gêneros textuais e qual é a finalidade, para que eles se propõem no nosso uso cotidiano. Vamos também fazer alguns exercícios. Bem, os gêneros textuais, eles são aqueles textos que nós produzimos diariamente, seja de forma escrita ou de forma falada. Quais são esses gêneros? Nós temos entrevistas, reportagens, notícias, charges, tiras, receitas, artigos de divulgação científica, contos, crônicas, fábulas, enfim, existem vários gêneros textuais. Cada um desses gêneros possui uma estrutura e uma forma muito bem definidas e um objetivo, ou seja, uma finalidade. Cada um desses textos se propõe a fazer algo ou a se comunicar de alguma forma com o seu leitor ou com aquela pessoa que está se comunicando ali, né? Que está o seu interlocutor ou aquela pessoa que está lendo ou que está conversando com ela. Então, todos os textos possuem uma estrutura, forma, um assunto e um objetivo muito bem definidos. O que nós precisamos entender? Que quando uma banca de alguma prova, ela traz um texto para nós e nos pergunta, e geralmente as perguntas vêm assim, qual é a finalidade do texto? Ou seja, para que o texto foi criado? Ela quer que eu e você entendamos qual é o objetivo dele. Eu criei aquele texto para quê? Eu criei aquele texto com qual finalidade? Isso é então que nós precisamos aprender a reconhecer. Nós vamos perceber que os textos possuem finalidades diferentes. Por exemplo, se você quiser abrir lá o site de receitas e quiser fazer uma lasanha bem gostosa. Lá vai ter os ingredientes que você vai precisar usar para a sua lasanha, o seu passo a passo de como fazer. Então vai lá explicar para você, coloque no refratário de tantos centímetros, comece com o molho. Em segundo lugar, coloque a massa de lasanha. Enfim, há todas as informações passo a passo de como você fazer uma lasanha. Para quê? Para que você consiga chegar a um objetivo que é fazer sua lasanha para o seu almoço delicioso. Qual é o objetivo dessa receita? Que é um gênero textual. Receita é um gênero textual. Qual é o objetivo desse texto? O objetivo desse texto é instruir o leitor. Instruir o leitor para que o leitor chegue a um resultado final, que é conseguir fazer a sua lasanha. E assim como com todas as receitas. Todas as receitas têm um passo a passo e tem também uma orientação de como fazer, assim como na montagem de algum aparelho novo, um eletrodoméstico que você compra, ali há todas instruções para que você consiga chegar a um objetivo, que é montar o equipamento. Então esses são exemplos de textos instrucionais, também chamados, e qual é o objetivo deles? Instruir. Finalidade, objetivo, instruir você, leitor. Mas digamos que você abra lá o seu portal de notícias e veja aumento da inflação em tantos %. Essa é a manchete. E você clica nessa manchete e começa a ler esse texto. E o texto tem lá todas as informações, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu e traz vários dados para que você tenha aquela informação. Qual é o objetivo de um texto como uma notícia, por exemplo, como essa?
ou até mesmo uma reportagem? Informar. O objetivo é que você esteja informado sobre aquele determinado assunto. Os textos, então, nós podemos concluir que possuem finalidades diferentes. Eles podem instruir, conscientizar, orientar, informar, narrar, entreter ou divertir, enfim, há uma série de finalidades diferentes que podem estar claras, explicitadas, ou podem estar ali subentendidas, implícitas. Por exemplo, quando você vê uma campanha de conscientização contra o uso de drogas, por exemplo, que utiliza lá esse texto, uma imagem verbal e não verbal, alguma coisa aí relacionada ao uso de drogas. Aquilo ali geralmente vai estar escrito, campanha de conscientização contra o uso de drogas. Essa informação está muito explícita para nós, essa informação está muito clara para nós. Qual é o objetivo desse texto? Conscientizar. Mas, por exemplo, quando você lê uma notícia, a notícia não vem escrito. O objetivo da notícia é informar o leitor, trazer uma informação para o leitor. Não naquele texto, ele não está, mas você sabe que o objetivo de toda notícia é informar o leitor. Dessa forma, nós vamos concluindo para que cada texto vai sendo criado. Ele vai sendo criado com uma finalidade bem específica. Para que nós possamos entender isso na prática, como que isso acontece nas provas, eu trouxe para vocês alguns exercícios com gêneros textuais diferentes, para que juntos nós possamos identificar qual é o objetivo deles. Pegue seu papel, pegue a sua caneta e anote aí. Ou se você não quiser anotar com papel e caneta, você é bem mais tecnológico que eu, você vai lá no seu próprio celular e já coloca aí quais são as suas opções para que você no final possa conferir o gabarito comigo para ver quantas você acertou e se você vai precisar voltar lá no início do vídeo para ver novamente e aprender mais um pouquinho sobre o objetivo, finalidade de um texto. Vamos começar então analisando o nosso primeiro texto. Nesse primeiro texto aí, nós temos pare, eu não sou seu brinquedo. Nitidamente aí nós temos uma criancinha com uma imagem na frente, com a mãozinha, não é? E embaixo uma legenda que é uma campanha contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A informação aí da finalidade desse texto está muito clara para nós. É uma campanha publicitária, né? Uma campanha de conscientização contra o abuso infantil. E a finalidade desse texto fica clara, explicitada para nós e nós conseguimos de cara identificar. Vamos às perguntas então de como seria. A finalidade do texto é incentivar as pessoas a adotarem crianças, mostrar a necessidade das crianças brincarem, alertar sobre a violência sexual infantil, divulgar brincadeiras infantis. Se é um trabalho de conscientização, é isso que você tem que observar na hora de ler o seu texto. Se o texto ele tem um trabalho de conscientização, logo a finalidade dele é conscientizar. Mas Isabela não tem esse verbo aqui, conscientizar. Mas pense aí qual verbo mais se aproxima de conscientizar e com a ideia de conscientização sobre o problema. Vamos ao gabarito? Se você colocou a letra C, você acertou. É um trabalho de conscientização, ou seja, um trabalho também de alerta sobre a violência sexual infantil. Então, a finalidade desse texto é alertar sobre esse assunto, sobre o abuso contra crianças. O nosso próximo texto é também um texto publicitário que traz como título Beber e dirigir? Estou fora. Se beber, não dirija. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Uma campanha do governo federal. E aí embaixo tem campanha Maio Amarelo, é lançada oficialmente nesta segunda-feira. Na verdade, isso é uma imagem
de uma notícia do lançamento da campanha. Mas aí nós vemos nesse texto, geralmente os textos publicitários, eles têm como finalidade buscar levar o leitor, né, o cliente ou o público-alvo a comprar alguma coisa, ou seja, ele busca a persuasão, ele visa a persuasão do cliente. Só que aqui a gente não está vendendo um produto, a gente está vendendo uma ideia, digamos assim, né? Está querendo que as pessoas comprem, no sentido de aceitar essa ideia, de se conscientizar sobre essa ideia. Então, que finalidade nós podemos dar a esse tipo de texto, que é uma propaganda? A finalidade da campanha de conscientização é, opção A, conscientizar as pessoas sobre os perigos da bebida. B, divulgar uma nova marca de cerveja. C, incentivar as pessoas a não beberem. D, alertar sobre o perigo do consumo de bebidas e a direção. Essa não ficou fácil, foi de propósito, professora, foi sim. Pense aí, qual é a proposta do texto? Se você tiver alguma dúvida, volte ao texto. Se você respondeu a letra D, nossa, você arrasou nessa. Por quê? Porque aqui nós temos mais de uma opção que fala de bebida. E isso pode te deixar um pouquinho perdido na hora. Por quê? Porque lá em cima tem um título dizendo que essa é uma campanha de conscientização. Só que forma de conscientização eles querem fazer? É uma conscientização sobre os perigos da bebida? O texto fala de bebida? Sim. O texto está buscando conscientizar? Sim, ele está buscando. Mas ele não está falando dos perigos especificamente da bebida. Ele está falando dos perigos da associação da bebida com a direção. Tanto que lá logo abaixo está escrito, se beber, não dirija. Não está falando, você não pode beber, beber faz mal para a saúde, nada disso. A campanha é o fato de você aliar bebida e direção e os problemas que isso pode trazer. Letra B, divulgar uma nova marca de cerveja. Essa eu tenho certeza de que você já deixaria fora, porque essa não tem nada a ver, não aparece produto nenhum ali. Letra C, incentivar as pessoas a não beberem. Essa também não é a proposta do texto. O texto não se propõe a incentivar as pessoas a não beberem. Ele se propõe a incentivar as pessoas a não beberem quando forem dirigir. Então, é um texto de alerta sobre o perigo do consumo de bebidas e a direção. A nossa próxima questão do texto que nós vamos ler agora, intitulado Dor de Ouvido, vou dar os créditos daqui, foi tirada do blog do professor Warles. O link está aí embaixo, você pode ter acesso. Dor de ouvido. Coloque compressas quentes sobre o ouvido doente. As compressas podem ser panos quentes, sacos de água quente, etc. Tome cuidado para que ela não esteja quente demais e queime a orelha da pessoa. Essas compressas são para colocar em cima da orelha, como se estivesse tampando-a, e não para colocar dentro do ouvido. Nunca coloque nada quente dentro do ouvido, como gotas, óleos, etc. A menos que seja uma receita do médico. Não deixe a pessoa assoar o nariz com força. Isso aumentará a dor. Isso tudo é só para aliviar a dor. Só o médico pode dizer o que a pessoa tem e receitar um remédio. Fique ligado. Lembrando que a questão foi tirada do blog do professor Warles, mas esse texto aí está disponível no link abaixo. Pergunta: esse texto serve para... Então, se perguntar, serve para objetivo, finalidade, tudo a mesma coisa. Então, para que serve esse texto? Opção A, apresentar um medicamento. B, contar um caso médico. C, dar orientações ao leitor. D, explicar os motivos da dor.
Então, para que esse texto serviu? Para que ele foi utilizado? Opção C, orientar o leitor, dar orientações ao leitor. Que orientações? Sobre o que a pessoa deve fazer em caso de dor de ouvido. Nós vamos observar que não tem a possibilidade de ele apresentar um medicamento, que hora nenhuma ele fala de medicamento. Também não tem, ele não está contando de um caso médico, de algo que aconteceu com alguém, e de repente foi ao hospital, enfim, tinha um problema no ouvido, não tem nada disso. Nem está explicando os motivos pelos quais a pessoa pode ter uma dor de ouvido. Próximo texto é uma campanha publicitária do Ministério da Saúde. Espero que você tenha conseguido fazer todos os exercícios e que tenha acertado todos. Mas se você não acertou, não se preocupe. Volte ao início do vídeo, assista novamente, veja onde está a sua dificuldade. Nós temos uma segunda aula com esse mesmo conteúdo aqui no nosso portal. E temos também outros conteúdos que podem ajudar você aí no seu dia a dia escolar, na sua prova do SAEB, para você tirar uma nota maravilhosa. Eu espero sinceramente que isso aconteça. Nós aguardamos você aqui na nossa próxima aula. Até lá!